Seja com o teu servo, Pai, para ministrar a palavra. E assim, meu chamado, pedindo, meu Pai, por todo aquele que adentrar esta noite, meu Pai, aqui no templo, que possamos, Pai, por uma hora esquecer, meu Pai, os problemas do dia a dia, meu Pai, aquilo que temos que enfrentar, que possamos dar lugar, meu Pai, ao meu Senhor, que possamos dar lugar ao Espírito Santo e ouvir Ele falar aos nossos corações, e sermos cientes, meu Pai, que Ele está nos respondendo. Abençoe, Jesus, que hoje possamos abrir a nossa boca e glorificar o vosso nome, que venhamos, meu Pai, sentir a vossa gloriosa presença, Santo de Israel. E assim, meu Pai, abençoa aqueles que vão louvar, meu Pai, com os louvores, que cada louvor, meu Pai, seja uma mensagem aos corações daqueles que ouvirem, que venhamos, meu Pai, esta noite, Pai Santo, buscarmos mais a Ti, meu Senhor amado, e que assim, meu Senhor, possamos sairmos daqui, meu Pai, alegre, que não importa quando nós entrarmos, meu Pai, importa nós saímos alegres, jubilosos na vossa gloriosa presença, sabendo que só o Senhor é Deus, somente o Senhor que nos abençoa, somente o Senhor que nos dá da vossa graça sobre cada um de nós. E Pai, aqueles, meu Pai, que por algum motivo te louvavam, te exaltavam, e por algum motivo, meu Pai, Senhor, da vossa gloriosa presença, que hoje encontrei, Pai, sem estar, meu Pai, glorificando o vosso nome, abençoa, Pai, que venham dar lugar ao Espírito Santo, e assim possa sentir no coração o desejo, meu Pai, de voltar para Ti, e assim, meu Pai, vem aqui, meu Pai, para ouvir a vossa palavra e ter um encontro verdadeiramente contigo. Pai amado, apresentando, meu Pai, todos aqueles que se encontram em casa nesse momento em dois pensamentos, Pai, pensando se vem, se não vem, sentindo cansaço do dia a dia, meu Pai, muitas vezes desanimado, meu Senhor da glória, mas que eles venham dar lugar à voz do Espírito Santo, e o seu coração venha um desejo de estar aqui, meu Pai, para ouvir a vossa gloriosa palavra, e assim, meu Pai, alimentar o seu Espírito, e assim, Pai, na tua graça nos abençoa, no nome de Jesus, amém. Aleluia, Deus, Deus de fogo, Deus de poder. Vamos algumas palmas porque Ele merece. Aleluia. Diaconisa Vera louvando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. E logo após a diaconisa Luz louvando ao Senhor. Aleluia. Dá para louvar, Luz? Amém. Então depois da diaconisa Vera, a irmã Zulene louvando ao Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, né? Vamos louvar o 185 da harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem a Deus nosso Senhor, Pai, Filho e vemos com fervor para sempre, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As palmas engrandecem o Rei Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor e adoração. A Ele seja tudo neste mundo, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo e poderoso Deus, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 469. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa em que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia,
eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra me ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, glória! Glória, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o 277 da nossa harpa cristã. Glória e aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vestido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estás, limpa estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana na cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpa estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Está pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpa estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpa estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração mais alvo que a luz,
pois ele por nosso sangue eficaz. As palmas, engrandeça o nome do Rei Jesus. Diz assim, trazendo a palavra inicial. Aleluias. Aleluias, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido a todos a abrir as suas Bíblias. Aleluias. Livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Aleluias. 7:7. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-ás. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar bons dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estais nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e as profecias. Aleluias. Esta é a lei e os profetas, amém? Só até aqui. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai Santo, nesse momento, ó Pai Santo, nos entregamos diante de Ti, ó Pai Santo, que o Senhor Deus possa nos abençoar, vem nos encher, meu Pai, da Tua graça, do Teu poder, fortalecendo a cada um, meu Pai, que se encontra aqui, meu Pai. Também, ó Pai Santo, te peço para aqueles, meu Pai, que estão a caminho, que o Senhor Deus venha abençoar, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, estar aqui, meu Pai, a cada momento, meu Pai, recebendo de Ti, meu Pai, a graça e o poder, meu Pai, para estar, meu Pai, firme e confiando em Ti. Nos ensina, meu Pai, a olhar somente para Ti, a crer nas Tuas promessas. Aumenta, meu Deus, a nossa fé e nos ajuda, Seu Deus, a cada dia. Por isso, ó Pai Santo, nesta noite, meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos, crendo na bênção e na vitória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, pode sentar, amém? Que Deus, nesta noite, venha derramar as bênçãos dele sobre a nossa vida. E aqui, como falar aqui a palavra do Senhor, que nós possamos confiar somente no Senhor. Essa palavra que é a palavra de confiança, que nós vemos a cada dia confiar no Senhor, pedir a Ele graça, né, e força para vencer. Como está escrito aqui, quando ele diz aqui, Jesus incita a nos orar. Orar é crer, acreditar, confiar no que o Senhor Deus tem para dar para cada um de nós nessa noite. Hoje nós estamos no culto de ensinamento da palavra do Senhor, culto doutrinário, que nós possamos olhar para o Senhor Jesus e ver o que Ele tem para cada um de nós nessa noite. Que nós possamos aprender mais e mais na presença dEle. É o que aqui eu já quero agradecer a minha riquíssima oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. A irmã Marluz louvando ao Senhor. Aleluia. É bom termos um Deus. Nós sabemos que nós clamamos a Ele, nos abençoa e nos responde. E que sempre Ele nos responde e vai responder se nós com fé clamarmos e confiarmos. Porque, amado, porque como diz a sua palavra, nós somos povo seu. Ele nos escolheu, nos chamou para glorificar e até o vosso glorioso nome. Mamãe Luz. Saúde da igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 58 da nossa harpa, amém? 58.
58. Glória a Jesus. Não temas, contigo eu sempre estarei. Ó rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos, hermosos estão, os dias mais belos, qual depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver que passar, seus braços eternos hão de me guiar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Diaconisa Ana louvando ao Senhor. Ana amado. Aleluias. E como diz o hino, amados, Jesus sempre está conosco. Por quê? Porque não foi nós que o convidamos a estar conosco, ele que prometeu. E quando Jesus promete, ele cumpre. 24 horas ele está conosco. Aleluias. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz.
nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amado, quero dar um testemunho. Semana passada eu fui no oftalmologista para avaliar como estava a minha vista e graças a Deus está tudo bem. E ali o médico passou 4 exames para eu fazer e esses exames custam 890 à vista, 990 a prazo. Eu quis me preocupar, cheguei em casa pensando como é que eu ia fazer. Aí comecei a buscar no Senhor, aí me veio do meu coração meus filhos, né? Mas uma comprou um apartamento, está com a prestação alta pagando, não ganha muito bem assim. Já o outro está ajeitando o casamento dele agora para outubro. E o outro está ajudando a ex-esposa que perdeu, o INSS bloqueou o dinheiro dela, então resolvendo ainda. Aí disse, rapaz, estão apertados, mas eu busquei o Senhor e disse, não,
Eles, no dia dos pais, sempre eles me oferecem um almoço, né? Aí liguei para ele conversando e disse: meu filho, não quero almoço, eu quero uma parte para me poder inteirar. Aí ele disse: pai, vou ver aqui. Pegou, com meia hora depois ligou para ele: pai, tá tudo certo. Falei com meus irmãos: pai, pode fazer o exame que a gente paga. E ali teve aquele alívio, né, amados? Aleluia. Aleluia, Deus. Isso, amado, para a honra e a glória do Senhor. Graças a Deus que quando eu precisei fazer a cirurgia nos olhos, quando meu filho viu que eu estava quase cego, em uma semana ele rejeitou tudo, eu fiz a cirurgia dos olhos. Graças a Deus, quando eu preciso dos meus filhos, Deus abençoa. Não deu dessa vez para eles pagarem a vista, mas a gente paga a prestação. Isso está ótimo. Tudo isso para a honra e a glória do Senhor. Agora, amados, vamos ficar de pé. Vamos orar pelos dizimistas da casa do Senhor. E logo após, olha quando diz ali do hino, louvando ao Senhor. Pai santo e justo, meu Senhor amado, somos gratos, meu Pai, por estarmos na vossa gloriosa presença. Agora, Pai, iremos contribuir, Pai, com nossos dízimos e oferecemos para a obra do meu Senhor. Pai, que venhamos esta noite, meu Pai, entregar o nosso dízimo, entregar nossas ofertas com o coração alegre, meu Pai, porque estamos, meu Pai, cooperando na obra do meu Senhor. E assim, Pai, abençoa os teus servos que vão cooperar, aqueles que não podem, por algum motivo, meu Senhor sabe, Pai, abençoa, meu Pai, dá vossa graça, eles possam também contribuir. Pai santo e justo, te pedir, meu Pai, abre porta de emprego, meu Senhor amado, derrame da vossa graça. Sabemos que está difícil, mas para o meu Senhor tudo é possível. E assim, Pai, nós somos gratos ao meu Senhor, no nome de Jesus, amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar adorando, glória a Deus, aleluias. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Antes de conhecermos ao Senhor e andávamos sem destino, eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Foi dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh, glória a Deus! Santo é o teu nome, Jesus, aleluias! Glórias a ti, Senhor, tu és santo. O espinho, o pecado pisei. Na ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão.
minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus, aleluias. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A alma ferida, coração quebrado, mas Jesus conserta. Amém? Jesus consertou a minha e conserta dos amados irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aqui a Margarida também rica a oportunidade e já passa para o pastor Adriano. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. Que 1 Coríntios, capítulo 11, iremos ler a parte A do versículo 28. Louvado seja Deus. Vamos ler o versículo inteiro, né, para não ficar faltando. Versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que nos diz assim: louvado seja Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluias. Meus amados, o tema já está aqui na tela. Aleluia. O tema é examinar a si mesmo, né? Examinar-se a si mesmo. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, viu? Fica à vontade. Glória a Deus. Mas antes de nós entrar, irmãos, para esse estudo, aleluia, esse pequeno estudo, né? Eu quero falar algo, irmãos, que todos nós, quando sentimos uma dor, ou um mal-estar, ou alguma coisa no nosso corpo, a gente procura um profissional, procura um médico, né? Um especialista, para saber o que está acontecendo. Às vezes aquela dor na perna, no braço, você chega para o médico: rapaz, eu estou com uma dor na minha perna. E aí o que é que o médico faz? Manda bater um raio-x para verificar aquela parte, se não quebrou, qual é a lesão, para depois daí ele fazer o procedimento, né? E há pessoas que estão bem de saúde, irmão, bem de saúde normal, não sente nada, tem saúde para
ir para cima, para baixo, fazer isso, fazer aquilo. Mas aí de repente vai fazer um exame e naquela bateria de exame acaba sabendo que está com tal enfermidade, está com um problema, é uma diabetes, é um colesterol, é alguma coisa, né? E a pessoa às vezes fica até surpresa, mas meu Deus, eu não sentia nada, não tem sintoma nenhum. Tem pessoas, irmãos, que têm enfermidade, têm doenças, que mal apresentam sintomas. Quando a pessoa vai ver, aquela enfermidade já está num grau avançado, mas não apresentava sintoma nenhum. Agora, trazendo para a nossa vida espiritual, irmãos, nós temos o nosso Senhor Jesus, que é o médico dos médicos. Nós temos a casa do Senhor, que é como se fosse um hospital do Senhor Jesus. E os crentes, servos do Senhor, também precisam ser avaliados, precisam se examinar, precisam ser examinados para saber se na questão espiritual precisa se resolver alguma coisa, detectar alguma coisa, seja uma fraqueza, seja uma tristeza, alguma coisa na área espiritual que está trazendo malefícios para o crente. O crente não tem vontade de ler Bíblia, não tem ânimo de ir para a casa do Senhor, não tem mais aquela disponibilidade, aquele vigor, aquele desejo de adorar a Deus. Por que está acontecendo isso? Aleluia. Então, a palavra de Deus, ela vem no sentido de nos examinar. Mas, primeiramente, nós temos que fazer uma coisa, irmãos. Temos que ter a consciência de que precisamos olhar para dentro de nós e aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser colocado, ou aquilo que tem seja modificado. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, quando nós ouvimos essa palavra examinar-se, ou examinar-se a si mesmo, irmãos, é fazer uma autoanálise de si. Como nós vemos aqui, primeiramente devemos examinar tudo com foco na salvação das nossas almas. Os irmãos estão vendo ali? Amém. Mas eu vou acompanhando aqui e vou falando para os irmãos vão ouvindo, amém? Que o pastor está preparando os slides aí, mas vamos lá. Então, irmãos, de tudo que a gente examina no mundo, em casa, no trabalho, na nossa vida espiritual, em todas as áreas, em tudo, nós temos que ter o foco primeiramente numa coisa, na salvação das nossas almas. Primeira coisa que nós temos que verificar é isso. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou pensando, o que está saindo da minha boca, os ambientes que eu estou andando, as coisas que eu estou fazendo, as atitudes, tudo está contribuindo para a minha salvação? Ou será que naquilo que eu estou fazendo pode ser um ponto crítico que possa, irmãos, fazer com que eu perca a salvação? Ou que venha, irmãos, de alguma maneira atrapalhar ou embaraçar-nos em relação à salvação. Por isso temos que ter esse foco. Aleluias. E aí uma pergunta: por que devemos examinar a si mesmo? Por que devemos examinar a si mesmo? Louvado seja Deus. Olha aqui na tela. Examinar-se significa realizar uma autoavaliação profunda e honesta, refletindo sobre nossas ações. Fazer uma autoavaliação, avaliar a si mesmo. O que é que eu estou vendo, ouvindo, falando,
pensando, os meus sentimentos. Eu tenho que fazer esta avaliação, sempre olhando para quê? Para a palavra de Deus, que nos corrige, que nos abençoa, que nos ajuda e que nos ensina a enxergar qual é o ponto que deve ser mudado, que deve ser modificado, que deve ser transformado. Porque quando nós deixamos, irmãos, de nos autoavaliar, a gente pode cair naquela mesmice de que tá tudo bem, que está tudo ok, que não parece que não tem mais nada para fazer. De jeito nenhum, irmãos. Todos os dias é dia de nós, irmãos, buscarmos o crescimento, a mudança na palavra de Deus, na vontade do Senhor, para sermos ainda mais parecidos com Jesus. Por isso nós precisamos fazer o quê? Irmãos, refletir sobre as nossas ações. As ações que nós fazemos lá fora, no trabalho, conversando com as pessoas. As nossas ações, elas vão revelar, vão mostrar se nós de fato estamos segundo a vontade de Deus, estamos bem, ou que precisa ser mudado. Por exemplo, no modo de tratar as pessoas. Na igreja nós tratamos todo mundo bem, a gente conversa, a gente se abraça na casa do Senhor. Mas será que lá fora as minhas palavras estão sendo palavras boas? Eu preciso me examinar o que eu estou falando. Por quê? Porque o Senhor está ouvindo, o Senhor está vendo, Ele sabe de tudo. Por isso precisamos ser na igreja e ser em qualquer lugar. E o nosso falar tem que ser a mesma coisa. Com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o patrão, com o empregado, a gente tem que examinar o que a gente está falando, aleluia, para a gente não pecar contra o Senhor. Pensamentos e sentimentos. A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas do alto, porque as coisas terrenas, as coisas da terra, irmão, são coisas horrendas, coisas que a gente não deve estar pensando, mas pensar nas coisas do céu. Então, quando nós estamos com os nossos pensamentos firmados na palavra, nas coisas de Deus, nós não estaremos dando lugar a pensamentos, a qualquer coisa dessa terra, da carne. Por quê? Porque nós estamos preenchendo a nossa mente, preenchendo com a palavra, adorando a Deus, buscando a Deus, se consagrando. Então nós não vamos estar dando lugar para más pensamentos, pensamentos ruins. Aleluia. E sentimentos. Sentimento negativo, de raiva, de ódio, de ira, de alguma coisa. Estamos sujeitos a isso, irmãos? Estamos. Precisamos nos avaliar quanto aos nossos sentimentos? Sim. Porque nós, irmãos, sofremos mudança de humor de pessoas para pessoas. Você pode estar em casa conversando com seu esposo, com a sua esposa, com alguém, alegre, feliz. De repente você dá de cara com a pessoa e aconteceu algo, alguma coisa. E se você não vigiar, se você não estiver no Senhor, aquele sentimento daquilo pode vir à tona e ao seu semblante fechar de repente. E você agora está dominado pelo sentimento. Até mesmo na igreja. Aos pregadores, por exemplo, que pregam, que falam, né? De repente vai pregar uma palavra e agora é dominado por um sentimento e agora já coloca esse sentimento no meio da palavra e às vezes pode atingir alguém, às vezes pode machucar alguém. Por quê? Porque é para estar cheio do Espírito Santo, transformando, pregando a palavra de Deus, mas se deixar com que sentimentos tomem o lugar, nós podemos estar pregando muitas das vezes desabafando,
E a gente tem que vigiar nisso aí, irmão. Aleluia. Lembrando que esse estudo aqui não é para cobrar ninguém, não é para falar disso, não, é para abrir a nossa mente. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Então vamos lá. Pensamento e sentimento com o objetivo de identificar áreas de nossas vidas que precisam de melhorias e buscar em viver praticando a palavra de Deus, cultivando um comportamento alinhado e de acordo com os princípios da palavra de Deus. Olha aí esta palavra alinhado, está alinhado, né, irmão? Está conforme a palavra de Deus. Mas para isso, nós precisamos identificar quais as áreas de nossas vidas que precisa de melhoria, que precisa ser de alguma maneira modificada, ou precisa tirar aquilo que não edifica e no lugar colocar aquilo que edifica, aquilo que traz resultado, aquilo que traz crescimento, aquilo que traz graça, que traz poder para nossas vidas. Então, qual é a maneira de identificar essas áreas? É quando a gente faz esse exame, a gente identifica, aleluia, e a gente pede a Deus graça ao Espírito Santo. Se for necessário, vem até o pastor pedir conselho, ou pede conselho a alguém que teme a Deus, alguém que realmente obedece a palavra de Deus, pessoas confiáveis para te ajudar, para te auxiliar naquela situação que você está passando, que você vê que precisa mudar. Precisa mudar, a fim de quê, irmãos? De alcançar a salvação em Cristo Jesus. Está cada vez mais limpo, transformado, restaurado, purificado pelo sangue do Senhor Jesus. A nossa maior dificuldade ainda, irmãos, é colocar em prática. Ainda é uma dificuldade nossa. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda ainda com gemidos inexprimíveis. Aleluia, até aquilo, irmãos, que a gente às vezes não tem força, não está tendo condições de pedir, de buscar. Se nós buscarmos o Espírito Santo vai nos qualificar, vai nos encher, vai nos dar poder, vai nos dar graça, e nós vamos lutar e vamos vencer no nome de Jesus. Mas nós temos que fazer o quê? De procurar identificar qual é essas áreas. Aleluia. Porque, irmãos, podemos concordar que sempre vai existir, nem que seja um pouquinho, vai existir alguma coisa que precisa ou ser tirada, ou modificada, ou colocada da parte do Senhor para nossas vidas. Mas sempre tem uma coisa. E nós, nesse momento, temos a consciência, nós conhecemos a nós mesmos e temos a consciência, a voz interior, que mostra para nós, que sinaliza para nós que tem alguma coisa que pode ser mudado, que pode ser transformado, que o Senhor pode nos dar, ou que Ele pode tirar. Basta nós termos a disposição para querer, buscar e praticar no Senhor. Mas é necessário, irmão. É necessário, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas, elas, antes de você abrir a boca, ela já olha para você e já lhe rotula, e já diz: esse é assim, é assim, é assim, é assim. Seu modo de vestir, seu comportamento, o seu falar, tudo hoje em dia é avaliado. Louvado seja Deus. Mas o Senhor é poderoso, irmão, para nos dar discernimento, sabedoria e graça, para que nessas áreas, nessas dificuldades, nós, irmãos, vencermos e sermos abençoados no nome de Jesus. Aqui, ó, aleluia, diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso aqui, irmãos, é uma passagem que está lá em Tiago, aleluia,
que Tiago fala em relação ao praticar a palavra de Deus, ouvir e praticar. Como eu falei, é uma dificuldade nossa. Aleluia. Mas aquele que quer, aquele que deseja. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é só ouvinte, só ouve. Mas a palavra de Deus é só para ouvir? A palavra de Deus é para praticar também, né, irmão? Lembra do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, fala a memória? Ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu compararei. Louvado seja Deus. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as põem em prática, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os irmãos já ouviram esse versículo, já? Aleluia. Essa passagem. E aqui Tiago também está falando que aquele que... Pode voltar, pastor, um pouquinho. Louvado seja Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Aqui a palavra de Deus está sendo comparada como um espelho. Aleluia. Todos os dias nós olhamos no espelho, né, irmãos? Quem gosta de arrumar o cabelo, de fazer assim, pentear, sempre olha no espelho, a fim de ajustar a aparência. Pois a palavra de Deus, ela também é comparada como um espelho, que quando a gente estamos diante dela, lendo a palavra, ela reflete, ela mostra para nós as nossas imperfeições, as nossas limitações, quem somos. Então, quando Tiago está dizendo, né, que a pessoa que é apenas ouvinte e não cumpridor, ela é semelhante a uma pessoa que olha no espelho, sua fisionomia, depois que sai da frente do espelho, já não lembra mais a sua fisionomia, como é que estava o cabelo, como é que estava isso, aquilo, porque olhou naquele momento. O crente também, quando ele deixa de olhar para a palavra de Deus, no sentido de lê-la para cumprir, para viver, e ainda mais quando a palavra de Deus vem para nós como um remédio, como um curativo, na intenção de querer mudar em nós aquilo que o Senhor quer mudar. Aleluias. É nessa hora que nós temos que pedir graça a Deus. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não quero somente ouvir, nem somente ler, mas eu quero também viver. Não estou dizendo aqui que os irmãos não estão vivendo a palavra de Deus, não estão praticando, não. Vamos continuar fazendo isso, amém? Continuar fazendo isso. Para quê? Para o nosso crescimento, desenvolvimento da obra da vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Pode passar, pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, ou seja, persevera em ler a Bíblia, mas também em cumprir, em viver, persevera em louvar, persevera em orar, persevera em fazer a obra de Deus, persevera, persevera e persevera. Nisso cria-se um costume, cria-se um hábito maravilhoso na nossa vida, irmãos, que quando a gente não tem, a gente sente falta e a gente corre atrás. Aleluia. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente gosta tanto, que quando a gente não tem, a gente fica assim. Tem tanta coisa que a gente gosta, aleluia, que a gente faz de tudo para ter, para usufruir, né, irmãos? Tanta coisa boa. Eu tiro por mim, quando o transporte está quebrado, está apresentando alguma falha, eu vou ser sincero para os irmãos, eu fico preocupado de querer ajeitar, porque eu preciso.
para poder me locomover. Qual dos irmãos aqui que tem suas atividades, suas coisas, e de repente quando algo que você precisa diariamente, constantemente quebra, ou tem algum defeito, ou alguma coisa, ou falta, você não se preocupar no sentido de querer resolver para poder ter aquilo que te auxilia, que te ajuda nas tuas atividades, nas tuas necessidades. E trazendo para a nossa vida espiritual, o que é que eu preciso? Aleluia! O Senhor Jesus Cristo nos diz: buscai em primeiro lugar. Então a nossa prioridade é o reino de Deus. A nossa prioridade é a salvação. A nossa prioridade é buscar ao Senhor, estar firme no Senhor, fortalecido no Senhor. É a nossa prioridade. Mas existem muitas outras coisas, irmãos, que a gente precisa ainda mais, as espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz aqui, ó. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido. Tem só o ouvinte, mas também tem o ouvinte esquecido, que além dele, ele ouve, mas no instante ele esquece. Mas por que esquece? Por que a gente às vezes esquece as coisas? Aleluia. Será que é porque ela não traz um sentido assim bem forte para nós? Porque tem palavra, tem versículo na Bíblia, tem capítulo na Bíblia que a gente conhece de cor, né, irmãos? Mas por que a gente conhece de cor? Porque a gente deu muita ênfase, muito destaque àquele versículo, aquilo, e ficou gravado na nossa mente. E nos parece que não sai. Aleluia. Então, amados, quando nós ouvimos, guardamos e praticamos, nós temos um fruto. Qual é o fruto? O fruto da obediência. E qual é o fruto da obediência? É tanta coisa maravilhosa que Deus nos dá, irmãos. Aleluias. Mas precisamos nos examinar, olhar para dentro de nós e ter a consciência de que se existe alguma coisa, aleluia, que precisa ser tirado, modificado, enfim, o Senhor, Ele nos ajuda, amém? Ele nos ajuda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não sei se os irmãos já, alguma vez na vida, os irmãos pararam assim, sozinho, em um lugar, dentro de um quarto, sozinho, de repente começou a olhar para a vida, aleluia, né, irmãos? E às vezes a gente pensa tanta coisa, vem tanta coisa aí na nossa mente, na nossa vida, coisas do passado, enfim, muitas preocupações, muitas coisas. Mas também deve e tem que existir sempre um momento de nós pararmos e refletirmos e analisarmos a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Senhor, para ver como é que está. Como eu falei lá no início, né? Você vai no médico para fazer o exame, para saber o que é que você está sentindo, que é espiritual do mesmo jeito, irmão. Temos que ter esse momento também. Louvado seja Deus. Mas não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então aqui, irmãos, a gente vê a diferença do que ouve e esquece, mas aquele que ouve e pratica e é fazedor da obra, esse tal, qual é a promessa? Que ele será bem-aventurado, muito feliz no seu feito. O que ele fizer, irmãos, Deus abençoa, Deus dá a vitória. Por quê? Porque ele está guiado, ele está regido pela palavra e pela vontade do Senhor, porque ele guarda no coração, porque ele vive, então ele põe em prática, ele faz, ele externa aquilo que está no seu coração. Os irmãos já leram o Salmo de número 1, né?
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não fica na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será comparado como a árvore junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Assim é o crente que ouve e analisa: poxa, eu tenho que mudar nisso aqui. Aleluia. Eu tenho que, Senhor, trabalha essa parte aqui, trabalha desse jeito, Senhor, porque pode ser detalhes na tua vida, detalhes. Mas, irmãos, a Bíblia diz, aleluia, que um pouco de fermento faz o quê? Levedar toda a massa. Só um pouquinho, uma coisinha. Isso fala de quê? Que na Bíblia o fermento é comparado com o pecado. E às vezes você acha que o pecado é uma coisa pequena, bem pequenininho, uma coisa mínima, mas é um grão, é um pouquinho de fermento, e esse pouquinho de fermento pode fazer levedar toda a massa, pode estragar a massa, ou seja, estragar a nossa vida diante do Senhor, por causa de coisas pequenas. E se nós já conseguimos, né, irmãos, vencer coisas maiores, né, vícios, tanta coisa, entregar a vida a Jesus, essas coisas mínimas, pequenas, elas também devem ser tiradas. Nós devemos pedir a Deus para Deus tirar e mudar e tirar da nossa vida, ainda mais fácil ainda. Aleluia. Olha aqui, irmãos, autoexame espiritual é uma prática que ajuda a refletir sobre a vida espiritual e a evoluir. É uma forma de autoavaliação que pode ser realizada individualmente, tomando conselho com pessoas de preferência o seu pastor, ou alguém temente a Deus e também temente a palavra do Senhor. Então eu posso fazer isso individualmente. Eu entro na presença do Senhor, consciente, sabedor de que algo precisa ser mudado. É o seu modo de falar, é o modo de tratar alguém, é uma indiferença em casa, uma indiferença no trabalho, é um problema de relacionamento, é um problema de convivência, é alguma coisa. Se por acaso existir alguma coisa que ainda precisa ser mudado, naquele ponto talvez você ainda esteja precisando mudar. É nessa hora que nós temos que fazer esse exame. E ao identificar, pedimos ao Senhor, aleluia, muda isso em mim, Senhor, transforma isso em mim, Senhor, porque eu quero ser perfeito, quero estar perfeito. Certo que falar de perfeição, irmãos, perfeito só Jesus, mas o que nós devemos fazer é buscar, estar de encontro com a perfeição. Enquanto nós não conseguir chegar, nós, irmãos, vamos estar sendo mudados, transformados, lapidados pelo poder de Deus, e seremos ainda mais crentes na presença do Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, costumes. Se o crente não vigiar, irmãos, ele pode estar pregando, louvando, fazendo a obra do Senhor, ainda com costumes de costume que fazia quando ainda não era crente, ainda está fazendo. E isso não deve acontecer, porque o crente já morreu para o pecado, já morreu para o mundo e agora ressurgiu para Cristo Jesus. É uma nova criatura. As coisas do passado, os desejos do passado, as coisas do passado, do mundo que a gente vivia, que a gente praticava, isso deve ser banido da nossa vida. Ainda mais quando é coisa pecaminosa. Aleluia. Lá no meu trabalho tem um irmão que sempre que passo por ele me dá a paz do Senhor, dou a paz do Senhor a ele. A gente já orou junto e tudo. E um dia eu passei por ele e ficou assim meio constrangido, ficou assim meio olhando para mim, pensando que eu ia
julgá-lo, que eu ia falar alguma coisa, porque eu passei e ele estava na mesa com outras pessoas, até com ímpios, jogando dominó. Talvez ele pensou que eu ia falar alguma coisa, que eu ia ficar indiferente com ele, por ele estar jogando. Não, eu simplesmente passei, falei nada, comentei nada. Aleluia. Mas, irmãos, jogatina, essas coisas que as pessoas jogam do mundo, cartas, frequentar certos ambientes, negócio de circo, parque, essas coisas, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são o quê? Lícitas. Eu posso fazer, mas todas me convêm? Não convém por quê? Porque eu sou lavado, sou remido, transformado pelo Cristo Jesus. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. As coisas velhas, as coisas do mundo, eu já deixei, irmão. Eu vivo agora para Jesus. Eu sirvo agora a Jesus. A minha semente agora é para Cristo Jesus, não é mais para essas coisas. Aleluia. Então vamos lá. Você pode fazer essa autoavaliação pessoalmente, individualmente. Como eu falei, a pessoa melhor indicada para você pedir conselho é o pastor, é alguém responsável que possa te ajudar e que não vá sair por aí, porque tem pessoas que, se você falar isso assim da vida dela, ela sai falando isso assim para todo mundo e a tua vida fica, meu Deus do céu. Então até nisso você tem que vigiar no que você vai falar. Às vezes até alguma coisa que você tem como reclamação, você tem que vigiar, porque se você reclamar perto de alguém que pegue aquilo e vá jogar aí nos 4 cantos da terra, irmão. Por isso a melhor pessoa quem é? O seu pastor. Aleluia. Que ele vai te aconselhar. Vamos para frente? Em nome de Jesus. Temos motivo para fazer o autoexame? Até aqui deu para ver que temos, né? Temos muito motivo, né? Vamos lá. Motivos para fazer um autoexame espiritual: alinhar comportamentos com os ensinamentos de Jesus. Jesus está falando uma coisa, você ouve e você se alinha com aquilo que Jesus está falando. Se alinhar no sentido de viver, de praticar, de fazer a mesma coisa que Jesus está dizendo. Então você está se alinhando, você está na mesma direção, no mesmo caminho. Aleluias. Alinhar comportamento com o ensinamento de Jesus. Os cristãos são incentivados a avaliar a vida à luz das Escrituras. A referência aqui em Mateus 5, 14 a 16 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. O 15. Pode passar. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Você está vendo aí o alinhamento? Deus usa Jesus, Jesus fala para nós, e nós também se alinha e fica tudo bem alinhado. Alinhado no sentido de que a vontade de Deus é cumprida. Por isso aqui o próprio Jesus está dizendo, né, que não pode se ocultar uma luz. Se nós somos luz, nós temos que refletir a luz de Jesus para os homens. É no falar, é no comportamento, é em tudo. Nós temos que brilhar, nós temos que mostrar
quem realmente somos. Agora, se alguém está com a luz um pouco apagada, assim, meio oscilante, né? Precisa pedir ao Senhor para se encher do Espírito Santo, da graça de Deus, para brilhar, para dar testemunho, para mostrar que Jesus está na vida dele e na vida dela. Aleluia. Por isso, irmãos, nós devemos... Pode voltar um pouquinho, pastor, por gentileza? Aleluia. Como diz aqui o texto, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que os homens olhem, vejam nós e digam assim: esse daí verdadeiramente é um crente. As suas palavras, muitas vezes, irmãos, eu trabalhando por aí, em outros lugares, as pessoas chegaram para mim e me perguntaram: você é crente, né? Você é evangélico, né? Eu digo, sou. E teve foi 2 vezes que eu perguntei: por que você está me dizendo que eu sou crente? Como é que você avaliou e está me dizendo que eu sou crente? Não, pelo seu modo de falar, o seu comportamento, o jeito que você se portava. Você não estava falando palavras de baixo calão que nem esses outros aqui estão falando. Seu comportamento aqui não é como o comportamento desse daqui. Então eu identifiquei, por isso que eu perguntei. Aleluia. Então deve ser, irmãos, conforme a vontade do Senhor. A nossa luz tem que brilhar, o nosso testemunho tem que brilhar, as nossas ações têm que brilhar. Nós temos que brilhar, porque dentro de nós está a luz que é Cristo Jesus. Então nós externamos esta luz que é Cristo através das nossas obras e de nosso comportamento. Mas para que nós venhamos a fazer isso, nós temos que nos autoavaliar, olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, isso aqui, Senhor, que está acontecendo comigo, isso que eu estou vivendo, esses pensamentos, Senhor, esse sentimento, essas coisas, Senhor, ultimamente, Senhor, eu estou tão assim, qualquer coisinha eu fico chateado, qualquer coisinha eu abro a boca e falo palavra que não devo, que palavra que não te agrada, Senhor, aí Deus, Ele vai te mudar, irmãos, vai me abençoar, te abençoar. Todos os dias, irmãos, todos os dias é dia da gente olhar para dentro de nós, para nossa mente, nosso coração, nosso sentimento, nossa vida espiritual e ver o que precisa ser tirado e ver o que precisa ser colocado, aleluia, ou modificado. Modificado que eu digo que nós temos que mudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz a palavra de Deus, para que vejam as vossas boas obras. Jesus falou para os discípulos, aleluia, que eles deveriam fazer obras, aleluia, ainda maiores, e obras também que excedesse, fossem maiores do que a dos escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus falavam, mas não praticavam. E Jesus está ensinando para o discípulo, a justiça dele, os testemunhos dele, exceder a dos escribas e fariseus, ser maior no sentido de quê? De falar e cumprir, viver, praticar. É o ensinamento de Jesus. Aleluia. Pode passar, pastor. A autoavaliação também, irmãos, nos leva a tornar mais humilde. Aleluia. Por que tornar-se mais humilde? O autoexame pelas Escrituras podem fazer com que percebamos que somos pecadores piores do que achamos que somos. Aqui em Pedro 5, do 5 ao 6, diz: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingindo de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos
exalte. Então, fazer essa autoexame, essa autoavaliação, é nós olhar para nós, irmãos, e nós vemos que nós não somos quem às vezes a gente acha que somos. Precisamos saber que, irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não dermos lugar ao Espírito Santo, deixar a carne reinar, a nossa natureza, irmãos, ela é pecaminosa, ela não se converte, ela vai fazer a sua vontade. A palavra de Deus diz, irmãos, que a carne milita, ou seja, combate contra o espírito contra a carne, e um se opõe-se ao outro, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e fica naquela guerra, naquela coisa. É uma guerra espiritual do espírito contra a carne. E se você não tiver cheio do Espírito, no Espírito Santo, fortalecido, a carne, irmão, vai querer fazer as suas próprias vontades. Aleluia. Então, irmãos, todos os dias existe uma luta, existe uma guerra dentro de nós, a carne contra o Espírito. Mas nós só vencemos a carne se tivermos, irmãos, inclinados para o Espírito. Porque se nós deixarmos, permitirmos e se inclinar para as coisas da carne, quando pensar que não, nós estamos envolvidos nas coisas mundanas, vendo, ouvindo coisas do mundo, é piada. Irmãos, e hoje em dia, com o advento da internet, tem tantos aplicativos aí que você abre, irmãos, que você vê um vídeo e vê outro, e vai passando, e começa a ver vídeo de pregação, de crente, de louvor. Se você não vigiar, daqui a pouco você está ouvindo piadas imorais, coisas imorais. Quando você pensa que não, se você não vigiar, você já está com sua mente já totalmente mergulhado nas coisas do mundo. Mas se você tiver em espírito, na hora que você abrir o celular aqui, você vai abrir com uma coisa interessante, alguma coisa, você vai ouvir uma pregação, alguma coisa, mas quando você vê alguma coisa que você vê que não traz edificação na tua vida, você, fecha logo o celular, pronto, não dá lugar, porque o diabo ele trabalha com brecha. Se você der uma brechinha, ele vai lá e entra naquela brecha. O diabo, ele é um bicho tão terrível, que diz a palavra de Deus que ele fica ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Se você der lugar, ele se apresenta, irmãos, e é por isso que nós temos que fazer esse autoexame, irmão, e ver que nós podemos ser pior do que achamos que somos. Aleluia. Mas o Senhor Deus, ele quer nos melhorar, amém, irmão? Senhor Deus, ele quer nos melhorar, nos modificar, nos tornar ainda mais crente, ainda mais separado das coisas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Pode passar, pastor. Renovar-se espiritualmente, ou seja, buscar o renovo espiritual. O autoexame na palavra de Deus pode levar a uma renovação espiritual significativa. Em 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Irmãos, renovação espiritual, ser renovado. Louvado seja Deus. Ser renovado. Tem pessoas, irmãos, que há momentos que nós somos seres humanos, há momentos que a gente se sente assim, às vezes tão fraquinho, às vezes tão assim cabisbaixo, né? Mas aí de repente nós vamos para um culto,
E aí, na hora do louvor, na hora da palavra, de repente, ele começa a dar lugar, começa a buscar a Deus, começa a dar lugar ao Espírito Santo, e vai buscando, e vai se enchendo, como você coloca assim água, vai colocando água no copo, vai colocando água no copo, ele vai passando, chega no meio do meio, vai subindo, até transbordar. Assim é o crente na presença do Senhor, quando ele dá lugar, o Espírito Santo, ele é renovado, ele é fortalecido, ele se enche do poder, se enche da unção, aleluia, e pensamentos maus vai embora, e coisa ruim vai embora, e ele é renovado na presença do Senhor. E vem um renovo na nossa vida, que a gente sente assim o desejo, aleluia, de cantar, de louvar, de pregar, de evangelizar, de fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque dentro de você, irmãos, a fonte começou a jorrar água do Espírito Santo de novamente, aleluia. Como diz aqui o texto, louvado seja Deus, por isso não desanimamos. Apóstolo Paulo dizendo, não desanimamos. Apóstolo Paulo, irmãos, se você for ler lá em 2 Coríntios capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai dar uma lista de tanta coisa que ele sofreu, naufrágio, açoite, pedrada, tanta coisa que ele sofreu, irmão. Mas Paulo, ele, como diz o texto, ele abriu a boca e disse, não desanimamos. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, Paulo levou pedrada, Paulo apanhou, Paulo sofreu, tanta coisa, aleluia, mas interiormente, sobre ele e também sobre nós, habita o poder de Deus, habita o Espírito Santo de Deus. Por isso nós não desanimamos, muito pelo contrário, a gente interiormente, a gente externa este poder, esta graça, esta unção, estamos firmes na presença do Senhor. Então, quando a gente faz essa autoavaliação, esse autoexame de nós mesmos, também é uma maneira de nós vermos que precisamos buscar mais a Deus, precisamos entender que as nossas lutas, as nossas adversidades e muitas coisas que nos sobrevêm, contribuem para que nós cresçamos mais ainda na presença do Senhor. Muitas das vezes você vai andando, ali, cabisbaixo, assim meio triste, aí de repente você leva uma topada que machuca o dedo. A partir daquele momento você não vai mais andar, você vai andar desperto, vai estar sentindo a dor no dedo. Agora já vai vigiar para quê? Para não machucar o dedo que foi ferido. Tem até um dizer aí no mundo, né, que até uma topada te lança para frente, né? Aleluia. Espiritualmente falando, às vezes é necessário que o crente leve uma topada espiritual, às vezes quebre o dedo, ou taca a cara no chão e se machuque para despertar, levar um choque de realidade para voltar para os caminhos do Senhor. Porque muitas vezes a pessoa acredita que está tudo bem, está tudo ok. Ora, eu estou indo para a igreja, eu estou louvando, eu estou pregando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas não é só isso não, irmão. Além de tudo isso que a gente está fazendo, nós também temos que olhar para dentro de nós e ver se alguma coisa ainda está desagradando a Deus, porque senão, naquele dia, a Bíblia diz para nós que muitos vão dizer, Senhor, a gente pregou, a gente fez isso, fez aquilo, estivemos na tua presença, tudo isso, e Deus vai dizer assim, o Senhor vai dizer, não vos conheço, não vos conheço. Mas Senhor, não adianta argumentar não, porque a pessoa pode fazer tanta coisa, ter tantos dons, pregar, louvar, fazer muitas e muitas coisas, mas se tiver em pecado, se tiver no engano, tiver no erro, o Senhor Deus, Ele não se agrada. Então por isso que eu volto ao que Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiramente,
A coisa primordial que o Senhor quer é que eu esteja bem espiritualmente, que eu esteja bem a minha vida, meu comportamento, os meus pensamentos, as minhas ações, tudo glorifique o nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, tudo quanto eu mais fizer, o Senhor Ele abençoa, o Senhor Ele confirma, o Senhor Ele faz. Por quê? Porque nós estamos bem na presença do Senhor. Isso é o mais importante. Aleluia. Então, irmãos, vai meditando aí, se tem alguma coisa que precisa ser tirada, ou colocada, ou modificada, peça a Deus, faça o autoexame, faça uma autoavaliação de si mesmo e verifique. E o Espírito Santo vai nos ajudar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode passar, pastor. Reavaliar objetivos e visão da vida. O autoexame, alinhado com a palavra do Senhor Jesus, nos leva a reavaliar os objetivos e a visão da vida, evitando que nos tornemos vítima e presa de nós mesmos. O que é, irmãos, a pessoa tornar-se presa e vítima de si mesma? É quando, amados irmãos, eu avalio e acho que eu devo ficar só na dependência dos outros, na dependência dos homens. Quanto que eu posso me levantar, me erguer, pedir graça a Deus, pedir poder de Deus e poder me levantar e ser um crente transformado, mudado, fortalecido na presença do Senhor. Reavaliar é avaliar e depois avaliar novamente para confirmar que aquela avaliação foi nota 10. Amados irmãos, onde eu trabalho a gente faz entrega para uma empresa, e nessa empresa lá, eles são tão radicais em relação à conferência de mercadoria, que a mercadoria, quando chega lá, pode ser ela a mais lacrada que for. Eles tiram o lacre e olham tudo de um por um e verifica alto e baixo, em cima e tudo. E depois de fazer tudo isso, ainda faz novamente de novo para ver se alguma coisa aconteceu. E tem pessoas que ficam se pensando, meu Deus, para que tudo isso? Para que tudo isso? Não já foi visto, não já foi avaliado, para que isso de novo? Sabe o que é isso? A ordem do dono, não quer saber não, olhe quantas vezes for necessário, e eles obedecem e faz. Por quê? Porque não querem perder nada. Coisas materiais, irmão, querem perder nada. E nós, queremos perder a salvação? De jeito nenhum. Vale a pena a gente avaliar 2, 3, 10, 20, quantas vezes for necessário avaliar? Precisamos. Então, pela manhã eu me autoavaliei. Como é que está a minha vida? De tarde do mesmo jeito, de noite, qualquer hora, ou todo momento a nossa consciência tem que estar fazendo um pente fino. Aleluia. Irmão Adriano, mas será que isso não é demais não, irmão Adriano? Será que isso não é uma coisa radical não, irmão Adriano? Será que, pastor Adriano, que isso aí não é demais não? Irmãos, eu digo que não. Se a gente, irmãos, quisermos realmente entrar nas mansões celestiais, na glória de Deus, nós temos, irmãos, que estar conforme a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é a risca ali. Nem é para um lado, nem é para o outro. É aquilo que ela está dizendo. Então temos que seguir aquilo que se está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, evitando que tornemos vítimas e presas de nós mesmos. Quando a gente confia na nossa força, confia na nossa própria integridade, confia e achamos que nós estamos bem, que temos força, nós devemos vigiar. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, se não me falha a memória, em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz: aquele que estiver em pé, olhe que não caia. Ele está falando para quem? Ele está falando para os coríntios. Muitos dos coríntios
que porque tinha dons, porque tinha talento, porque Deus usava, porque isso, porque aquilo, achavam os maiorais, achavam que podia ir para a festa, que podia ir para a mesa dos ídolos, que podia fazer isso, porque está fortalecido, porque não sei o que, não sei o que. O apóstolo Paulo, olha, você que está em pé, olhe para que você não caia. Porque além deles poderem cair, por eles estavam fazendo aquilo que era errado, achando que era forte, que podiam fazer aquilo e não iam cair, mas estava dando mau testemunho para aqueles que os viam. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho graça, eu tenho poder, eu tenho dons, eu canto, eu louvo, eu prego, eu isso, então eu posso fazer como muitos aí estão fazendo. Vai para uma praia e fica seminu. Vai para a praia e fica seminu. Aí muitos olham, aí muitos fazem isso, bota na internet, aí muita gente vai, aí depois a pessoa vem ter que se explicar, ter que dizer aquilo, não sei o que e tal. Então, é melhor evitar, amém? É melhor evitar. Tem ambiente, irmãos, que a gente pode estar lá sim, mas tem ambiente que não dá para a gente estar não, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 3,7. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não sejais sábio a teus próprios olhos. Não ache nós não devemos achar que a nossa inteligência humana, que a nossa inteligência é alguma coisa diante da do Senhor, não. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, lá em Isaías, que os caminhos do Senhor não é o nosso não é o dele. Os pensamentos dele não é o nosso não é o dele. Os pensamentos de Deus é o de Deus, os caminhos de Deus é os caminhos de Deus. Os nossos são terrenos, são humanos. Devemos fazer o quê? Como diz o texto, aleluia, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tudo aquilo que tiver aparência do mal, vamos vigiar. Opa, isso aí. Lembra de Jó? A palavra de Deus diz que Jó se apartava do mal. O homem temente a Deus e se apartava do mal. Era assim, se apresentava, Jó ia passando, de repente se apresentava uma mulher seminua, ele, opa, botar meu olho para ali, meu irmão, o mal está aí. A mulher ia passando, de repente o homem todo mal vestido e tudo, opa, o mal está aí, irmão. Vira o olhar, vigia. Porque se você olhar uma vez e você estiver na carne e você olhar a segunda, pronto. Você tem que evitar. A primeira você às vezes não pode evitar a primeira, porque de repente, opa, viu. Mas a segunda não. A segunda, você viu a primeira, veio a mensagem, aí o Espírito Santo, epa, vira a cara. Isso aí não agrada ao Senhor não. Aí você continua. E tudo aquilo que você vê, conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo falou, opa, esse aí, aparta-te do mal, você aparta, você vai, pronto. Por quê? Porque você é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Você é uma nova criatura, somos uma nova criatura, lavada e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Pode passar, pastor. Olha aí, irmãos. Verificar o autoexame, a autoanálise, examinar a si mesmo. Também nos leva o quê? A verificar, a fazer uma verificação, a varredura, se estamos vivendo uma fé verdadeira. Aleluia. O autoexame praticado com o cumprimento dos princípios da vontade de Deus, nos conscientiza a verificar se estamos na fé salvadora que nos coloca em comunhão verdadeira com Jesus. Olha aí, irmão. Viver a fé verdadeira, a fé genuína no Senhor. Irmãos, nós temos que verificar, nós temos que fazer uma varredura no nosso coração, na nossa mente, e se realmente
nós estamos com a fé que agrada ao Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a gente ouve, guarda no coração a palavra do Senhor, meus amados irmãos, essa palavra ela entra assim como uma vassoura espiritual. Ela vai varrendo daqui, varrendo dali, varrendo de lá, varrendo daqui, varrendo de lá, fazendo uma verificação na nossa mente, nos nossos olhos, que a gente está falando, por quê? Porque, irmãos, ela quer nos mudar, ela quer nos limpar, quer nos transformar. E se o crente, irmãos, desejar e deixar e praticar, pode ter certeza que a palavra de Deus, ela vai nos mudar e vai nos limpar e vai nos transformar. Mais ainda, pode passar, pastor, em nome de Jesus. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não estou vendo, mas eu creio. Por quê? Porque quem falou foi Jesus, e Jesus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, é a palavra de Deus, é a verdade. Aleluia. Então eu creio na palavra do Senhor, ainda que eu não esteja vendo, mas pelos olhos da fé, é o Senhor que falou, eu estou crendo, e eu estou vivendo, e eu vou praticar, e vou viver a palavra de Deus. O que podemos aprender ao examinar e cumprir a palavra de Deus? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Cuidais em olhar para as Escrituras, e nas Escrituras nós vamos encontrar quem? Jesus. Quem é Jesus? O Salvador. Então, se nós examinar as Escrituras, buscar nas Escrituras, aleluia, vamos encontrar Jesus, o Salvador, o libertador, o transformador, o restaurador. É Jesus, porque a palavra de Deus fala do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, viver a fé genuína no Senhor, irmãos, é viver uma fé conforme a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Não é uma fé artificial, não é uma fé humana, é uma fé sobrenatural. Sobrenatural. Aleluia, louvado seja Deus. Pode passar. 2 Coríntios 3,5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. No capítulo 13, irmãos, os irmãos lá de Corinto começaram a questionar o apostolado do apóstolo Paulo, começaram a questionar se realmente Jesus falava na boca dele, começaram a questionar e querendo assim julgar e avaliar a vida dele, do homem de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai e diz para ele: pois examine vocês mesmos. Em vez de você estar me examinando, ou examinar outro, ou falar de outro, ou falar da vida do outro, ou procurar saber da vida do outro, olhe para vocês mesmos, examine vocês mesmos. Se vocês realmente estão na presença do Senhor, se realmente a fé de vocês é verdadeira, se realmente vocês estão agradando a Deus, olhem para vocês. Aleluia. Lembra do que Jesus também ensinou? Por que que tu quer tirar o algueiro do olho do teu irmão, se tu não repara que no teu tem uma trave? Ou seja, Jesus está ensinando o seguinte, que a pessoa fala desse tantozinho de uma pessoa, o algueirozinho do olho na pessoa, mas no dele tem uma trave enorme. Ou seja, ele fala uma coisa pequena de uma pessoa, levanta uma palavra, uma coisa e outra, mas ele, mais ela pode estar vendo uma coisa ainda pior, ainda muito mais grande em relação àquela outra. Aí Jesus diz: deixa de ser tolo, tira a primeira trave que está no teu olho, então depois que tu tirar a trave do teu olho, que tu estiver enxergando bem, é que tu vai olhar para o algueiro do teu irmão, vai tirar o algueiro dele. Ou seja,
olha primeiro para a tua vida, te avalia, procura mudar, procura buscar a transformação no Senhor. Aí depois que você estiver fortalecido, cheio da graça e do poder de Deus, aí você vai ajudar o teu irmão, vai orar por ele, vai evangelizar ele, vai fazer alguma coisa em relação à salvação da vida dele. É assim que tem que ser. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Aleluia. Pode passar, pastor. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aqui está falando, irmão, dos bereanos. Paulo estava fazendo as suas viagens e ele passou por várias cidades, né? Por várias cidades. E quando ele chega em Tessalônica, muitos ali rejeitam a palavra, muitos ali ignoram a palavra. Porém, esses bereanos, eles olharam para a palavra, ouviram a pregação, e diz a palavra de Deus que eles examinavam as Escrituras para ver se batia mesmo que o que o apóstolo Paulo estava falando com as Escrituras. Ou seja, uma disposição de querer conhecer mais, de querer saber realmente da verdade. Isso deve estar em nós também, irmão. Fazer uma autoanálise de nós, olhar para dentro de nós, nos avaliar, nos examinar e ver, irmão, se nós realmente estamos dando ênfase à palavra de Deus ou estamos sendo somente ouvinte da palavra. Está entrando aqui e não está acontecendo nada. Eu acredito que isso não está acontecendo. Com certeza os irmãos estão ouvindo, estão vivendo, estão praticando. É por isso que o Senhor Deus está fortalecendo. É por isso que o Senhor está dando graça. É por isso que os irmãos estão aqui. É por isso que os irmãos cultuam, os irmãos oram, os irmãos pregam, os irmãos fazem a obra do Senhor, porque a palavra de Deus está dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provar-te o meu coração, visitar-te-me de noite, examinar-te-me e nada achar-te. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Aqui é o salmista, irmão. Aleluia. E quando, irmãos, nós falamos, se nós falarmos da mesma coisa que o salmista aqui está falando, né, irmãos? Pedindo para Deus examinar. Aleluia. Louvado seja Deus. Provar-te o meu coração. Ou seja, examinou o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Visitar-te-me de noite, examina-me e nada, examinar-te-me e nada achaste. Por quê? Porque o salmista estava vivendo temente a Deus, confiando no Senhor. Louvado seja o nome de nosso Deus. Pode passar, pastor. Conclusão e fim, né, irmãos? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já finalizar aqui, passar para o pastor Vicente, mas eu quero ainda falar mais algumas palavras, irmãos, ainda em relação a esse autoexame, se examinar. Irmãos, aleluias, só que conhece a gente de verdade é o Senhor, irmão. A gente acha que a gente se conhece não, irmão. Jeremias diz assim, ó: enganoso é o coração maior do que todas as coisas. O coração da gente é enganoso. O coração está falando da mente. A gente se engana. A gente pensa que se conhece. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz: eu te conheço, eu sei quem é você, eu convivo muitos anos com você, eu conheço você. Irmão, será que conhece? De repente a pessoa se levanta e se mostra outra pessoa, né? Aí a pessoa diz: eu achava que eu te conhecia, mas tu está tão mudado, está tão diferente. Porque o homem, irmãos, é como uma metamorfose, ele vai mudando a mente, ó. Tem hora que ele está uma coisa, tem hora que ele está outra. Tem momento que ele está firme no Senhor, servindo a Deus, buscando a Deus. De repente vem um vendaval, um vento forte, a sua casa está sobre a areia. Aí ele pega e se move, a casa cai, aí desmorona tudo. Aí não tem mais vontade de vir à igreja, não tem vontade de servir a Deus, de buscar o Senhor. Por quê? Porque a casa estava na areia.
Mas eu e você, irmãos, que estamos firmes na rocha que é Jesus, irmãos, pode vir os vendavais, os terremotos, os ventos fortes, pode combater, mas se eu e você estiver firme nos caminhos do Senhor, na vontade de Deus, irmãos, nós vamos ficar firmes, amém? Nós vamos ficar firmes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Que as palmas exaltem o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Parabéns, pastor Adriano. Eu ia pedir a ele para ele terminar 15 para 9. Eu não deu tempo de falar, mas ele ouviu, né? A voz do Espírito Santo. Palavra maravilhosa, meus irmãos, parece tão repetitivo, mas tão necessário, porque nós temos uma dificuldade enorme, nós, né, irmão, de examinar mesmo, com todo critério, com todo rigor, né, os padrões. Eu me lembro que eu ainda estava na empresa, no banco, né, quando eu trabalhei, que começou no mundo um projeto, ou um trabalho de certificação, né? Acho que onde o pastor Adriano está trabalhando tem lá certificação de produtos, né? Quer dizer, as gerências, todo o pessoal responsável pelos produtos, por tanto serviço como tudo, ficam em tempo de enlouquecer, porque eles têm que cumprir todas as regras, buscando o alto nível de qualidade, né? Então, nós vimos aqui, meus irmãos, um estudo, a palavra examinar o tempo todo, né? Nós temos que estar o tempo todo pedindo sempre de Deus o discernimento para tudo, né? Que Deus me ajude e te ajude a nos mantermos zelosos, né? Examinando tudo que ouvimos, entramos e saímos, e certamente o Senhor vai se agradar de nós, tá bom? Glória a Deus. Louvo a Deus pela palavra, pelo ensino, né? Deus sempre traz algo assim para a gente pensar e refletir. Também tem vindo no meu coração uma coisa interessante, irmão. Às vezes a gente ouve sempre uma pessoa dizer, repete muito. Eu quero dizer, irmãos, que mesmo repetindo, mesmo quase os temas parecidos, mas toda hora que a Bíblia está sendo lida, está sendo comentada, quem tiver ligado no Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar algo com você. Amém? Pode ter certeza disso, tá? Inclusive na própria Bíblia tem muita repetição, né? Na lei que Deus deu a Moisés, teve muita coisa repetida devido à dificuldade do povo colocar realmente em prática, né? Então vamos orar ao nosso Deus, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê essa graça todo dia, todo instante, diante das diversas situações que nós vivemos, para agradar ao Senhor, amém? Nossa irmã Maria Mary justificou a ausência dela, tá certo? Não pôde estar hoje à noite, que Deus abençoe. Tá certo? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade maravilhosa. Maravilhoso Deus, muito obrigado, meu Senhor, por nos trazer a sua santa presença. Nos abençoe, meu amado Deus, para que nós continuemos, meu Deus, cada vez mais zelosos, atenciosos, meu Deus, vigilantes, meu Deus, quanto à tua vontade, a tua palavra para nossas vidas. Abençoa a tua igreja, o teu povo em toda a terra, Senhor, dirigindo e guiando. É a promessa do Senhor que o Espírito Santo, Senhor nosso Deus, estaria com a sua igreja ensinando, fazendo lembrar as palavras do Senhor, nos orientando em tudo. Espírito Santo, eis-nos aqui na tua presença, nos ajuda, meu Deus, a fazer um exame, meu Deus, não só intelectual, não só da mente humana, mas do teu Espírito, para entender, Senhor, o que está por trás de muitas coisas que aparentemente parecem ser boas, mas tem armadilha para nós. O inimigo lança laço o tempo todo, armadilhas, no livro dos laços de Satanás, no livro das armadilhas do inimigo. Guarda o nosso coração em ti, Senhor, pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Eu peço a tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus. Lembrando a igreja que amanhã tem evangelização, tem visita, coopere com a obra do Senhor, tá bom? O diácono Rodinelli também justificou, ele está trabalhando, tá certo? Por isso que ele não está aqui também, tá? Glória a Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Obrigado, Jesus.